Agora sim, vamos lá. Deixa eu me organizar aqui. Chama todo mundo aí, que hoje a gente vai ter uma live muito legal. A Naraline estava com problema, mas eu tenho certeza que ela já está por aqui. Hoje a gente vai fazer uma live muito, muito legal. Então chama todo mundo, manda esse aviãozinho aí do lado para todo mundo, para mulherada. Ruth, fala sobre osteopatia. Vou deixar anotado aqui. Manda esse aviãozinho aí para todo mundo. Vamos lá, vamos começar o nosso baile. Oi, colega. Ai, gata, tu tá muito vestida hoje. Nossa, mas aqui tá um frio, minha filha, doído. Sério? Vou botar um filtro pra dar uma melhorada. Peraí, deixa eu fechar aqui, tá? Que vai começar a chover, vai dar um barulho. Eu vou. Só deixa eu fechar minha porta. Pronto. Que tá um calor, mas um Ai, calor. que inveja, que inveja, que inveja. Tá, do Saara. Não sei como se fala esse. Saara mesmo, Saara. É, Mas aqui tá muito frio. Eu tô com 3 blusas e tô sentindo frio. sério? Tomando um chá pra ver se eu esquento. Ai, eu tô tomando uma água gelada. Botei até nesse negócio aqui pra ver se não ia ficar muito quente pra gente, pra te ver, né? Como o mundo é maravilhoso, né? É, menina, coisas impressionantes, né? Um fala um calor e um frio. E eu saí, mas o frio aqui foi bastante frio também. Naraline, que saudade. Nossa, tem um tempão, né? A gente Hoje é, não no- se vê. hoje é o nosso 20º episódio. Achei tão É, legal. Fio, gente, a gente tinha que fazer uma festa pra Pois isso. então, muito legal, muito bacana. Hoje, oi, Denise, a Denise, meu amor ali. Pronto, dei oi para todo mundo. Então, hoje a gente vai falar de hormônios. Hormônio tem a ver com dieta, Maraline? Nossa, como tem. Como tem a ver. E olha, essa semana que você foi falar de hormônio, aí eu comecei a mandar para um povo, né? Coloquei nos meus stories, aí decidi falar algumas coisas sobre hormônio também. É impressionante como as pessoas, elas, hormônio é um mundo desconhecido para as pessoas. Desconhecido. As pessoas não fazem ideia. Porque, na verdade, não vou falar a verdade, vamos ser sinceros. A parte de exame, as pessoas não sabem nada. Então elas vão ao médico. Então o que o médico fala, tá falado, né? Então vai no médico, vai falar, tá tudo ok. E a pessoa cheia de sintomas. Quando você vai olhar, ok, eu tive um paciente aqui ontem com uma testosterona de 269. Ele foi ao médico, mas falou, tá tudo bem. Tá dentro E do valor, dentro do valor de referência. que ele sente, Maraline? Muito cansaço, indisposição, tá tentando pegar um ritmo de treino de novo, não consegue, vai à academia um dia, depois não quer voltar, não tem ânimo para manter, não está tendo o mesmo rendimento para treinar, não consegue progredir carga, não consegue evoluir no treino, e aí isso frustra ele, ele desanima. Final da tarde está extremamente cansado e depois ele acabou relatando no meio de uma conversa, aí eu vou conversando, ele também relatou para mim a baixa libido, então assim, e é um homem de 26 anos. Então, assim, isso está muito comum, tá, Gabi? Que eu tenho vários pacientes aqui, homens com menos de 35 anos, com testosterona extremamente baixa. Vamos lá, Naraline. Vamos falar um pouquinho de homem para depois a gente começar a falar de mulher, né? Mas assim, obeso, Uhum. Gordura localizada só abdominal. vacina, Vacina?
3. Esse 3. Nós não podemos falar essas coisas não, hein? Tá babado pra nós. Isso tá dando no Ibope, garota, nem te conto. Porque isso faz parte do meu protocolo de consulta agora, né? É uma das perguntas que eu faço. E vou te falar que Ô, Gabi, você sabia que cada dia que passa, o que eu vejo é que o nosso atendimento vai ficando cada vez mais complexo, porque às vezes a gente tem que, além de ensinar para o paciente, a gente tem que desconstruir para construir. Mas Aline, é claro, é claro. Eu vi umas aulas, eu tô assistindo muita aula ultimamente, né? Para ocupar meu tempo livre, porque eu tava com as crianças, então eu não tinha tempo livre, né? Eu terminava as consultas, às vezes as crianças estavam aqui em casa, e eu não tinha tempo para muita coisa. Eu ficava com eles, eu ficava observando e tal, eu não conseguia estudar. Eu acordava às 4 e estudava até às 3, até às 3. Estudava, só tinha até às 3 para estudar e para trabalhar. Então eu tinha que me virar nesse período, né, para fazer as coisas. Agora que as crianças não estão, eu posso estudar até às 8 da Mas noite. por que eles não estão? Porque elas foram para o Brasil. Ah, é? É porque aqui, assim, ó, eles têm 2 meses de férias. Então eles entraram de férias e o que que aconteceu? Aqui tudo é caro. Então, assim, uma babá é caríssima. E uma colônia de férias é mais caro ainda. Então, assim, eles aqui, eles não têm amigos. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas o estrangeiro tem muita dificuldade em arrumar amigo, né? Então, as amizades não existiram nesses 4 meses e pouco que a gente está aqui, 5 meses. Então, o que eu decidi? Eles têm a família, tá tudo no Brasil, todos os nossos parentes, tudo que a gente tem, tá tudo no Brasil, né? Então, o pai do meu filho veio, levou eles para o Brasil. E em 2 meses eu vou buscá-los, porque eles vão começar as aulas em mais 2 meses. Então, em 2 meses eu vou ao Brasil para buscá-los, né? Para a gente continuar a nossa vida aqui. Então, eles estão de férias, na verdade, né? E eu tô a primeira vez na minha vida longe dos meus filhos, né? Nunca tinha ficado longe dos meus filhos mais de uma semana, de... Já fiquei quase um mês quando eu viajei, mas eu nunca fiquei, assim, longe, né? Assim, tipo... É muito longe, né? Pois então. Ó, confirmou, vai chover. Então, essa primeira semana tá sendo muito difícil, porque é muito ruim não ter a gritaria. E eu passei, querendo ou não, eu passei 5 meses grudada neles. Porque a gente não tinha ninguém, não tinha lugar nenhum para eles irem, né? Então eu tenho estudado bastante. Tem que ocupar essa cabeça mesmo. Inclusive, te dar os parabéns, porque eu tô adorando os seus vídeos. Pois Faça desse é, jeito. porque agora eu tô livre, livre, vamos dizer assim, para Adorando os seus vídeos e continue fazendo, porque eles são os que dão ibope mesmo. As pessoas querem esse tipo de informação sua. porque antes eu fazia uma coisa meio assim, Naraline, meio, tá, vamos fazer, sabe? Porque precisa. E Que era o que agora dava tempo, né? Que era o que dava tempo. é o que dava tempo. Então, assim, agora como eu tô estudando muito, mais do que eu já estudava, eu tô com mais ideias, assim, eu vejo a coisa e eu falo, putz, é isso aí que eu vou falar, putz, olha que bacana, putz, sabe aquele negócio assim? Então eu tô mais no... Bom, mas o que eu queria falar? Que eu tenho estudado muito, né? Principalmente sobre Covid, pós-Covid, vacina, né? Por quê? Porque os pacientes vêm com muitas queixas, principalmente depois desses 2 últimos anos. Já tinham queixas e estão piorando essas queixas. E aí o que eu te perguntei foi exatamente isso.
Pacientes obesos, jovens, eles não têm déficit de testosterona. É muito difícil. Eles podem até ter uma testosterona baixa, mas eles não têm tantos sintomas. Mas alguma coisa aconteceu e eles começaram a ter sintomas. Acredito eu que todas as questões relacionadas, né, à endotelite do Covid, a inflamação crônica de baixo grau, excesso de estresse oxidativo, tudo isso que está sendo ocasionado não só pelo Covid, mas também pelas vacinas. E hoje eu tenho muita tranquilidade para dizer, né? Eu acho que há um ano e meio, 2 anos atrás eu não falaria isso que eu vou falar agora. As pessoas estão abrindo os olhos para entender isso que foi feito nos 2 últimos anos, tá? E porque elas estão vendo os sintomas, elas estão vendo os sinais, elas estão vendo os efeitos colaterais, elas estão vendo, estão sentindo, estão entendendo, estão vendo no cara do lado, ali da casa do lado, sabe? Estão vendo no fulano que está com câncer, tem um monte de gente com câncer, tem um monte de gente com doença autoimune, tem um monte de gente sintomática, tem um monte de gente cansada. Hoje fizeram uma pergunta na minha caixinha, qual é o sintoma que mais tem no teu consultório? Hoje, se eu tivesse que dizer o sintoma que eu mais tenho no meu consultório, é cansaço. Idem. Cansaço. As pessoas estão cansadas. E assim, ó, não aumentou o trabalho. Não aumentou o número de filhos. Não aumentou a louça para lavar. Não aumentou as roupas para lavar. Elas estão cansadas. Aconteceu alguma coisa. As pessoas estão cansadas. As pessoas acordam cansadas. As pessoas dormem cansadas. As pessoas não descansam. Então, se a gente for pensar nisso, é muito difícil de falar uma coisa dessas, mas pensem o que aconteceu nos últimos tempos para a gente estar com tanto sintoma de cansaço, para a gente estar com tanto sintoma de fadiga, para a gente estar com tanta queda de cabelo, para a gente estar com tanta disfunção, tanta infertilidade, tanta inflamação, tem tanta coisa que essas pessoas têm. Então, assim, ó, a Lu falou a Isabela falou verdade. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui, pessoal, não é que a gente tirou da nossa cabeça, não é que a gente está viajando, é porque está acontecendo. Então, assim, aí eu já sei o que eu ia falar. Eu fui e agora eu vou voltar, porque agora eu me lembrei que eu ia falar. E aí eu estava vendo uma aula da doutora Denise de Carvalho, que eu acho uma das pessoas que mais sabe, talvez a pessoa que mais sabe de intestino no Brasil, tá? Ela é. Eu tenho absoluta certeza, porque eu já vi aula de todo mundo que dá aula sobre intestino, e a maioria não sabe muita coisa, mas a doutora Denise sabe. E ela falou uma coisa muito legal. Ela disse assim, numa das aulas que ela estava dando, eu acho que com a Anete Marum, se não me engano. Ela disse assim: eu não tenho mais como falar sobre alimentação. Isso é muito pueril. Isso é muito ingênuo. Eu falar sobre alimentação, sobre comida de verdade, isso é ingenuidade. Isso aí qualquer um fala. A gente tem que ir além. A gente tem que pensar. A gente é pago para pensar. Eu adoro falar essa palavra, que a gente é pago para pensar, porque a gente é pago para pensar. Então, assim, se você ainda está nessa constituição de comida de verdade, talvez você ainda está muito pueril, muito ingênuo, muito inocente, muito no início. Mas eu já disse isso aqui, né? Que quem nos acompanha, nós estamos além. Nós estamos aqui no Beabá. Nós estamos à frente. Então, vai ficar conosco aqui, vai consumir esse conteúdo e absorver quem já entendeu isso. Que nós não estamos aqui para falar que comida de verdade é o que é necessário, porque isso já é para se saber. Estamos aqui no além disso, né? A gente quer mostrar onde que estão acontecendo as falhas, para que as pessoas consigam tratar as causas. E eu vou falar para você, esse período que a gente ficou sem se ver agora, vieram vários pacientes, alguns, grande parte porque tem nos assistido, e aí vê nossas lives, depois acha interessante o que a gente falou e tal, e aí procura e tal. Mas a grande maioria que tem vindo de pacientes para mim agora já se consultou com um médico integrativo. A maioria. Eu
posso dizer assim, que nos últimos dias, de 10 pacientes online, 7 já estão avançados. Já tem coprológico em mão, já tem teste de sensibilidade, tem uma série de exames prontos, os pacientes estão vindo assim para mim. Só que todos com orientações e com diagnósticos não fechados, nem com possibilidades dentro daquilo que se vê, que a gente está vendo, enxergando, e as pessoas estão completamente perdidas. E um dos pontos que eu acredito que tenha peso nisso é exatamente o que você falou. Depois de tudo, do Covid, da vacina e tudo mais, que dá até medo de falar, os sintomas que eram normais dentro de um exame que você via, hoje eles são muito além. Então, até os médicos, os profissionais em geral, estão ficando perdidos. Porque o que deu para se fazer dentro do que sabia foi feito e o paciente ainda se queixa, ele ainda está cansado. Ele ainda não conseguiu ajustar nada, o intestino ainda está ruim, a enxaqueca ainda persiste. O ciclo menstrual ainda não normalizou, porque isso é o que eu mais tenho de paciente do problema do que se toma na veia. Do que se toma na veia, não. Do que se toma no braço, né? Principalmente as mulheres. Ciclo menstrual, eu tenho pacientes que não tiveram mais, não menstruaram mais. E a vida virou um caos. Então, quando a gente toca nesse assunto que é bem delicado, eu acho delicado, porque o paciente ele fala para você que ele vai tomar as próximas, ele acha que está certo, e como você vai convencer, né, de que existe, e é exatamente o que você falou, é só a gente parar e olhar o que está acontecendo. Então, um caos. Exatamente. Então, eu acho que o primeiro ponto foi esse, assim, das pessoas começarem a pensar o que pode estar errado, né? Porque, assim, alimentação a gente já sabe, a questão correlacionada a todo o estresse ambiental, a gente já bateu muito a tecla aqui, as pessoas já sabem o que a gente tem que tentar fazer, enfim. Mas, assim, tem alguma coisa diferente. Os pacientes que consultam comigo e quando eu proponho meu tratamento, eu sempre falo assim, olha, tu pode ser a favor, tu pode ser contra, não me interessa, porque isso aí tem uma coisa política muito importante, eu não sou a partidária. Tem uma coisa muito maior por trás. Mas durante o tratamento comigo, não tome a vacina. Vamos combinar? Eu sempre falo isso. Pode tomar depois. Ou tu quer desistir do tratamento, vai tomar a vacina, seja feliz, procura outro médico, tá tudo certo. Mas durante o tratamento comigo, não toma nenhuma vacina, por enquanto. Vamos ver o que isso dá, vamos ver como é que tu reage, vamos tentar tratar o que tá acontecendo e não colocar mais lenha na fogueira, talvez, né? Não colocar mais brasa, manter aquela brasa acesa. Então, essa é a primeira coisa que eu quero dizer, assim, tem muita gente muito doente do ponto de vista hormonal, também em função disso. Também em função de um pós-Covid, de um Covid longo, de um uso de vacina. Covid, então, mais de uma vez, pessoas que tiveram Covid já 3 vezes. 4 vezes, exatamente. Eu já tive pacientes com 4 vezes Covid. E muitas vezes, o que acontece? Tive uma paciente recentemente, no último mês, que teve todos os sintomas, o exame veio negativo e eu pedi um IgM para Covid e veio positivo. Veio um IgM bem alto. Então, assim, os exames não estão mais pegando cepas novas de Covid. Isso eu quero deixar aqui claro e registrado, porque eu tenho pacientes recentes que tiveram sintomas compatíveis com Covid, uma gripe maior, vamos dizer assim, uma gripe pior, e fizeram um teste e não deu Covid. E eu pedi a IgG, pedi a IgM, e essa paciente veio com IgM alta ainda e já faz mais de um mês de sintomas. Então, assim, a gente está frente a algo que ninguém sabe nada. Absolutamente nada. Nada. Ninguém sabe nada, pessoal. Se vocês acham que o fulano sabe, que o ciclano sabe, que eu sei, ninguém sabe nada.
O que a gente sabe é o que a gente está tratando, é o que a gente está vendo no consultório todos os dias, é o que a gente está vivenciando, é o que a gente está sentindo no sofrimento dos pacientes, no sofrimento das pessoas. Então, assim, eu quero dizer isso com todas as letras, porque eu vejo muito isso. E a Naraline trouxe um caso e foi a primeira coisa que eu perguntei, porque é o que eu vejo. É um guri jovem, um guri 20, 25, 26 anos, que não tinha nada e que começou com sintomas de baixa libido, de cansaço, de fadiga, de dificuldade no trabalho, muitas vezes de concentração, de não conseguir mais render na academia, fazer as próprias atividades físicas. Pessoal, é 25 anos, a gente não está falando de um senhor de 60. A gente está falando de uma pessoa de 25 anos. Se coloque no lugar, lembre quando você tinha 25 anos. Gabi, é exatamente isso. E eu sou agora desse jeito. E quando eu fizer o tal dos 35 anos que diz que a coisa vai piorar? E foi exato, eu falei com ele, é exatamente isso que eu quero que você pense. E aí, o que a gente tem que pensar, né, quando a gente vai pensar no Covid, no pós-Covid, é que a gente já sabe que o vírus, ele vai entrar na mitocôndria e ele vai fazer um arraso. Ele rouba a energia, ele carrega consigo essa energia, né? Ele faz um estrago, ele faz um dano mitocondrial em algumas pessoas muito mais severos, em outras as pessoas custam a perceber o dano, porque elas já vivem com esses sintomas, então elas não sacam que o negócio está piorando, elas custam perceber depois esse pós, e aí as pessoas não conseguem o retorno, a melhora, que é o que a gente está vendo, não está existindo melhora, né, no pós-Covid, as pessoas só estão piorando a cada dia que passa depois que elas têm o Covid. E aí, o que é o nosso papel? Exatamente como você disse, a gente está no desconhecido, a gente não sabe ainda o que está por vir. A realidade é essa, a gente não sabe. Essas pessoas que estão tendo vírus, com esse contato, o Covid várias vezes, o que está por vir? Essas pessoas que já tomaram várias vacinas vão continuar tomando, o que está por vir? Mas o nosso papel, quanto profissional, é fazer de tudo para recuperar, pelo menos, o máximo que a gente consegue da saúde desse paciente. Então, no caso desse meu paciente, por exemplo, e aí é um paciente que tem uma carga de trabalho estressante, porque ele é advogado e tem uma carga muito estressante, então o que a gente tem que fazer? Trabalhar todo o resto que está intoxicando esse paciente. E aí, o que acontece depois também de toda a pandemia de isolamento? As pessoas passaram a recorrer muito mais ao álcool. As pessoas passaram a recorrer muito mais a encontros com muita alimentação ruim, não só álcool, cigarro, as pessoas passaram a valorizar muito isso depois do isolamento, porque foi isso que elas viveram enquanto estavam isoladas. Então, na verdade, o estilo de vida, na minha opinião, não sei se você concorda, os hábitos pioraram muito depois do isolamento. Porque, na verdade, enquanto o que era para ser um momento das pessoas estarem isoladas e se cuidarem, se tornou o contrário. Elas ficaram isoladas, comendo e bebendo quase todo dia da semana. Tudo era motivo de vamos beber e vamos comer. Então, as pessoas estão vindo com esses hábitos de... eu vi essa situação acontecer com várias pessoas assim, ao meu redor, que eu conheço. Elas pegaram o momento de isolamento para fazer churrasco, para fazer festa em casa e começar a dormir super mal, dormir de madrugada. As pessoas mudaram completamente os hábitos, que já não estavam bons, eles pioraram ainda mais. Então, assim, o grau de inflamação aumentou muito também, porque as pessoas mudaram tudo isso. Então, você imagina o quanto isso não vai impactar na saúde das pessoas. Como é que vai conseguir recuperar aquilo que a pessoa não quer mudar, sabe, Gabi? O que eu venho falando até muito nos meus stories é sobre isso. Não adianta você querer uma coisa que você não está disposto a fazer. Eu estou me sentindo muito cansada. Eu não estou rendendo no trabalho. Eu estou muito indisposta. Chega 5 horas da tarde, eu não rendo mais. Chega 9 horas da noite. Porque, gente, um homem ou uma mulher casado, novos, né? Vamos falar aí nessa faixa etária de 30 a 40 anos, que chega 9
horas da noite, querem dormir, não fazem mais relação sexual, não tem mais sexo, porque não tem ânimo, não querem, não tem libido, não tem vontade. Fora que a testosterona baixa, ela não vai afetar só isso. O cara nem consegue ter ereção, ele não tem libido, ele não tem ereção, não tem nada. E a mulher está no mesmo nível. Que vida que as pessoas começam a ter? Elas bebem, elas vão beber álcool, vamos beber alguma coisa, vamos comer alguma coisa. Bebe e dorme, cara. Bebe e dorme, tem um sono de péssima qualidade, um sistema de detoxificação completamente carregado e no outro dia vão acordar péssimos e vão empurrando isso com a barriga todo dia. E chega final de semana, isso ainda é pior. É verdade. Então, assim, como que as pessoas... Então, não adianta querer uma coisa que você não está disposto a fazer. Tem que haver mudança, tem que haver renúncia, tem que haver... Por quê? Porque a gente já sabe que tudo isso que a gente disse até agora aqui na live já afetou e muito a saúde das pessoas. Então, o que nós estamos dispostos a fazer para melhorar? Para viver, porque o povo não está vivendo, o povo está vegetando. Mas você concorda comigo? Eu acho isso um estado de vegetação. A partir do momento que você acorda mal, você cumpre o que você tem que cumprir no dia, porque você precisa do dinheiro para pagar as contas. E no final do dia, você não quer nem olhar na cara de ninguém, você não vive, você vegeta. E final de semana só quer dormir porque tá cansado. É o que eu tô batendo na tecla. O que a galera quer fazer final de semana, Gabi? Eu tô com um monte de paciente nesse nível aí. Final de semana, que hora você acorda? Final de semana nem me fala, porque final de semana eu durmo até a hora do almoço. Que ciclo circadiano que vai ter? Não tem paz, o ciclo, não tem relógio biológico que funcione. Porque a pessoa sábado quer dormir até o almoço, domingo quer dormir até o almoço, na segunda-feira quer acordar cedo e render e trabalhar? Nunca. Essa mesma pessoa que vai acordar para almoçar vai ficar acordada até 2 horas da manhã. E eu vou te dizer uma coisa, Naraline. As pessoas, elas têm uma ideia de que existe uma compensação por uma noite mal dormida. E essa compensação, ela não existe. Se você já foi. Se você dormiu mal, se você acordou de noite para fazer xixi, se você acordou de madrugada, se você trabalha de noite, eu tenho só uma coisa para lhe dizer. Não existe compensação para uma noite mal dormida. Não existe. Você pode fazer, fechar a janela, botar um tapa-olho, fechar toda a casa, as luzes, botar protetor auricular, você pode fazer o que você quiser. Tem estudos muito interessantes com surdos e cegos sobre ciclo circadiano, sobre dosagem de cortisol. E sabe o que esses estudos mostram? Cego, então não vê a luz, e surdo, não ouve, não sabe o que está acontecendo, quando é que está dia, quando é que está noite, não entende, porque dia a gente sabe, o passarinho está cantando, o carro está buzinando, está tudo acontecendo. Então, ele é surdo e ele é cego. E quando eles analisam o cortisol dessas pessoas, essas pessoas dormem no horário que tem que dormir, à noite, e elas têm uma curva de cortisol normal. Elas têm cortisol mais alto de manhã, mais baixo de tarde e mais baixo ainda de noite. Então, o que significa? Que a gente tem genes, a gente tem os clock genes, que estão nos dizendo quando é dia e que estão nos dizendo quando é noite. E isso não regula só a melatonina, porque quando você tem uma melatonina baixa, você vai ter um cortisol mais baixo de manhã, você não vai conseguir fazer pico de cortisol e, consequentemente, você não vai conseguir fazer pico dos seus outros hormônios. GF1 depende, testosterona, as coisas são interligadas, pessoal. Se você acha que o corpo não é um quebra-cabeça perfeito, você tem que voltar no início do jogo da vida. O corpo é perfeito, quem estraga somos nós. Então, você que trabalha de noite, eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar e que trabalho é ruim.
Eu só estou dizendo que não tente compensar, tente mudar o seu pensamento, talvez para mudar de vida. Porque existe um tempo. Eu trabalhei muitos anos à noite. Eu virei noites, eu virei 72 horas numa UTI. Quantas vezes eu cheguei na UTI na sexta e saí na segunda de manhã? A minha mãe trabalhou 30 anos de noite. Então, eu não estou falando só porque a doutora agora não trabalha mais de noite. Eu trabalhei muito tempo de noite. Mas eu vi o que estava acontecendo comigo. Era todo dia irritada, todo dia comendo um monte, todo dia triste, todo dia braba, mais TPM, mais tristeza, brigando todo dia com meu marido. Bom, tanto que eu me separei, eu tenho 3 casamentos. Quem é que aguenta uma mulher assim? Então, assim. Eu falo isso direto, tá? Eu falo isso direto, porque as mulheres, eu sou mulher e assim, às vezes eu já ouvi de mulher assim, ah, você não defende as mulheres. Eu falo, não tô falando disso. Mas a mulher, quando ela tá desequilibrada, quando os hormônios não tão legais, quando ela tá uma mulher toda inflamada, ela não vive bem com ninguém, ela não vive bem com ela se olha no espelho, ela acha que tá tudo ruim, ela bota defeito em tudo. Todo lugar que ela tá tudo ruim, ela critica tudo, nada tá bom. E o marido é quem vai se lascar. Que é ele que vai ouvir, sabe? Uma série de coisas. Então, que homem que vai aguentar isso, gente? Homem não aguenta essa correção, não. Aguenta, não. Homem não aguenta pressão. Então, assim, essa questão hormonal que a gente veio trazer, e principalmente eu entrei falando sobre testosterona, porque foi o assunto que você falou essa semana que foi um assunto sensacional. Por quê? Porque pouco se fala e assim, a galera tem na cabeça que testosterona é anabolizante. Exato. Isso na cabeça. Que o homem até pode tomar, mas que mulher, nossa, mulher não pode nem sonhar com isso, porque vai ou a paciente, eu falei sobre testosterona, a paciente, não, a seguidora mandou para mim assim, nossa, minha testosterona está extremamente baixa e a médica pediu para eu fazer reposição. E aí eu fui fazer reposição numa clínica, hospital, sei lá onde ela foi, e a pessoa que foi aplicar nela falou assim, cuidado, isso engrossa a voz, aumenta os pelos, isso vai te trazer uma série de transtornos. Aí ela desistiu de tomar, não tomou. Aí ela falou comigo, você acha que eu fiz errado? Eu falei, poxa, eu não vou te dizer que você fez errado, mas é para você ver o pensamento das pessoas, o preconceito da coisa sem entender. Não, mas outra coisa, Narelina, outra coisa. A internet deu voz para quem não sabe nada. Verdade. Tanto que essa pessoa, ela foi numa médica, assim, eu não vou dizer que, assim, eu vou falar uma coisa aqui agora no meio da live, antes da gente falar dos outros hormônios, eu anotei tudo que a gente tem que falar aqui, nós temos meia hora para falar. Mas assim, ó, não se repõe testosterona por valor para mulher. Não se repõe. Testosterona, valor de testosterona para mulher não vale nada. Absolutamente nada. Você está olhando o seu exame lá, ah, minha testosterona está inferior ao limite. Ah, eu estou precisando de testosterona. Não, amor, não, você não tá. Porque a mulher ela não tem a mesma variação que o homem. A mulher pode variar no mesmo dia muito. Então, a gente não considera o valor de testosterona do exame, a gente considera os sintomas da mulher. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, que eu vou deixar bem claro aqui, eu vou falar sobre os sintomas porque eu acho importante, a Maraline já falou vários, mas a gente vai falar. Testosterona, para virilizar uma mulher, olha, tem que ter testosterona no corpo, hein, pessoal? Tem que ter. Porque testosterona, na dose que a gente preconiza para o uso da mulher, que é uma dose fisiológica, não viriliza ninguém, absolutamente nada. Não vai engrossar a voz, não vai fazer crescer pelo, não vai fazer com que o seu clitóris aumente, não vai fazer com que você vire um homem, mesmo que você queira. Não vai.
Se você tomar dose de homem, você vai ficar como um homem. Isso eu lhe garanto. Mas se você tomar uma dose de mulher, porque a mulher produz testosterona, anote isso, anote isso. Mulheres produzem testosterona. Não é um hormônio exclusivo do homem. Ele é um hormônio que também faz parte do ciclo feminino hormonal. Então, se você acha que você não tem testosterona no seu corpo, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Não! Você está errada! Você não sabe o que está fazendo. E você só vai virar um homem se você usar a dose de homem. Porque a testosterona não é mágica. Ela não vai, tu vai tomar 1 miligrama e ela vai virar 200, que é o que o homem toma. 100, que é o que o homem usa. Então, parem com essas besteiras de pensar, porque as pessoas não pensam, elas não conseguem parar para pensar. Vou virar um homem com 5 miligramas de testosterona? Como? Se o homem precisa de 50, precisa de 100, precisa de 200. Pensem, parem um pouco. Não é difícil pensar, pessoal. É de grátis, é grátis, grátis. Você não paga nada para pensar. Então parem de falar bobagem, que a mulher vai ficar com clitóris. Pessoal, a mulher fica com clitóris, as fisiculturistas que usam 3 bombas diferentes. E elas querem, porque elas estão cavalo, elas estão uns animal de grande. Hoje eu vi a Vivi Winkler falando, e ela falando, eu gosto de ficar grande, eu quero ser cavala. E eu falei, cara, como eu amo essa mulher, como eu amo essa mulher, eu amo ela de paixão. Porque ela quer ser uma cavala, ela deve ter, ela nem tem a voz tão ruim assim, mas ela quer. Mas não é o caso da mulher que está sofrendo sem libido. Tu concorda comigo, Marali? Concordo plenamente. Mas é o que a gente está falando. Muito pouco se fala sobre isso. E o médico não explica isso para a paciente. Ele não fala para ela, olha, essa dose que você vai tomar é para você realmente virar uma... Você vai ficar bem, é para tratamento, que é necessário para o seu corpo. Não, entendeu? Ah, você precisa tomar porque está muito baixo no exame. Pronto, acabou. Sendo que você falou, a gente tem variações de hormônios, não só da testosterona, a progesterona e o estrogênio vão variar durante o mês inteiro. Não adianta você dosar. Por isso, quando eu pergunto ao paciente em qual momento do ciclo você estava quando você fez esse exame? Ah, não sei. Então, como que eu vou saber se está normal ou se não está? Porque varia o mês inteiro. Eu preciso saber. Varia o dia inteiro. Exatamente. Então, assim, fica muito complexo é por isso que a gente está cansada de falar aqui, a gente tem que repetir. Gente, vocês têm que estudar, vocês têm que procurar entender. Vai no profissional, pergunta, tenta entender o que está acontecendo com você. Não aceita o sujeito falar com você assim, faz isso aqui. Fala por quê? Mas por que eu tenho que fazer? Entendeu? Você tem que entender o seu corpo, tem que conhecer seu corpo. As mulheres não se conhecem, elas não conhecem seus corpos, sabe? Elas não sabem o que elas sentem, elas não sabem onde elas podem chegar, elas não sabem o que é prazer, elas não sabem nada, elas são perdidas completamente. E aí qualquer sintoma que acontece é normal. Perfeito, é isso aí. Então, assim, se a gente for pegar os sintomas que eu vou falar, que é a escala de Adam, mas eu uso essa escala para as mulheres para repor testo, tá? Depois, pós-Covid, eu uso bastante. Assim, as mulheres, elas têm 2 indicações clássicas, que é a diminuição da libido. E a libido na mulher, a gente não avalia que nem a gente avalia no homem. A libido no homem o homem ele acorda de manhã com vontade de transar. Isso é libido do homem. A libido da mulher é aquela libido da secura vaginal, que não tem. Da vontade de transar, da vontade de ter o ato sexual que ela perde. Mesmo que o marido seja o mais carinhoso, mesmo que tenha todo o clima, mesmo que o marido vá lá, compre uma coisinha para ela, uma lingeriezinha que ela gosta, faça todo aquele carinho, cozinha, janta, faça tudo. Ela quer, mas chega na hora ela não consegue. Isso é a libido feminina. É diferente do homem. O homem é a ereção. O homem tem que ficar com coisa dura, senão ele sabe que tá ruim. Mas a mulher não é assim. Ela é diferente.
Então, quando a mulher tem a perda dessas características, assim, de não querer mais ver o marido, assim, de não querer chegar perto, de ter um pouco de nojo, sabe? De ter aquela questão de não ficar mais úmida, molhada. Isso não é menopausa, pessoal. Isso é perda de libido mesmo. A gente perde a lubrificação vaginal, perde a vontade de transar. Isso é a perda da libido feminina. Isso é indicação de uso de testosterona. Uma outra coisa que a gente também tem que ver é transtornos relacionados à sintomatologia outras, né? Muitas vezes a gente tem um contexto maior em relação a isso. Então, assim, falta de energia, redução de força muscular, ficar mais irritadiça, a maior parte do tempo ficar mais triste, não ter a mesma estabilidade de humor, perder a capacidade para as atividades esportivas, perceber piora no desempenho profissional, sentir sonolência após o jantar, diminuir a alegria de viver, perder a altura. Todas essas coisas são características importantes de diminuição de testosterona e que são fatores importantes para a reposição. Aí vem a questão. Quem repõe? Como repor? Então, assim, existe essa ideia de que a gente tem que repor somente através de gel, somente através... E hoje a Testo, a gente já tem os implantes que são realmente uma boa alternativa, uma alternativa bastante segura, principalmente para homens, para que a gente não tenha rebote em relação ao uso, né? Para que a gente não tenha tantos sintomas quando a gente parar com a terapia, se precisar parar com a terapia. Então, eu acho interessante que a gente saiba a importância disso e que as duas terapias são equivalentes. Tanto a questão dos implantes quanto a questão do gel, elas são equivalentes. Elas são tão boas quanto. Talvez os implantes tenham essa, vamos dizer assim, essa vantagem nos homens, que nas mulheres às vezes não tem tanta. Mas são equivalentes em relação à substância, à reposição. Quem tem que repor? O médico. Somente o médico. Eu vou ser bem categórico. Somente o médico. E um médico que saiba mexer com hormônios. Né? Um médico que entenda sobre sintomas, que entenda sobre mulheres, que entenda sobre homens, que entenda sobre ciclos hormonais. A gente passa 6 anos na faculdade de medicina. O endócrino passa mais 2 anos na clínica médica, mais 2 anos na endocrinologia. Então, assim, existe um médico para isso, pessoal. Não vamos inventar coisa. Não vamos inventar. Acabou, não tem como inventar. Entendeu? Não inventem moda, não inventem. Não dá. Naraline não vai botar implante em ninguém, Naraline não vai dar hormônio para ninguém, porque a Naraline não estudou isso. Mas ela vai ajudar a melhorar a condição de que fez com que esse paciente chegasse nesse quadro clínico. Isso é importante. A Naraline é fundamental para isso. É importante você falar isso, porque às vezes as pessoas querem pular essa etapa. Elas querem resolver, mas não querem médico, porque um amigo está aplicando. Entendeu? E é muito importante isso, gente, e não pode ser qualquer médico. Tem que entender. Exato. Porque Exato. a gente vê muita cagada. E às vezes, Naraline, menos é mais. Exatamente. Isso que eu tô te falando. Porque quem não entende, o médico que não entende, ele coloca doses que não são reais para aquele paciente. Entendeu? Então, é exatamente o que você está falando. O menos, às vezes, é mais. Então, o que é esse tratamento a longo prazo? Sabe? Então, tem que entender. O médico tem que entender. Existem regras para reposição. Existem critérios para reposição. Não é todo mundo que pode repor.
existe uma janela que tem que ser observada. A gente sabe que pacientes muito idosos não podem usar nenhum tipo de hormônio. Por quê? Porque isso estabiliza a placa. Esses pacientes idosos têm placas nas artérias, estabiliza, instabiliza o que está estável. Então, assim, muita gente não sabe, muita gente dá hormônio para qualquer um. O paciente tem 80 anos, vamos dar hormônio. O paciente tem 70, vamos dar hormônio que ele vai ficar bem. Claro que ele vai ficar bem. Mas e o resto? Claro que ele vai ficar bem. Uma pessoa que não tem hormônio há 30 anos, 40 anos, pô, vai dar hormônio, a pessoa vai ficar ótima. Mas e o resto? E a responsabilidade jurídica? Onde é que fica? Tem que ter responsabilidade sobre os pacientes, as pessoas não têm. Eu nunca vi um farmacêutico, eu nunca vi um biomédico, eu nunca vi um dentista sendo processado por um paciente porque deu hormônio. Mas médico eu já vi vários. Existe responsabilidade jurídica, então tem que parar com essa bobagem. As pessoas têm que se colocar no lugar delas. A pessoa passa 5 anos estudando boca dos pacientes, mas ela quer dar hormônio. Pra quê? Mas a boca não vai tratar, então. Então tem que ser para o dentista. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, pessoal. Tem que respeitar, né? A pessoa passa 5 anos estudando boca, mas ela quer dar hormônio agora. A pessoa passa 5 anos estudando farmacologia, mas ela quer dar hormônio. Ela passa 5 anos fazendo biomedicina, que eu não sei muito o que faz, mas vai dar hormônio. Ah, pelo amor de Deus, né? Buenas. Aí não tem responsabilidade jurídica. Você tem que saber, quando você vai nesse profissional, não tem responsabilidade jurídica. Se der merda, pessoal, procura o médico. É isso que acontece. Se der merda, procura o médico. Faça o implante prescrito pela gineco, mas sempre fica em dúvida se um futuro não pode trazer malefícios. Não. Não. Se for bem indicado, não traz nenhum malefício. Pelo contrário. Pessoal, eu vou falar uma coisa aqui, só para a gente começar no assunto de estradiol e progesterona, para a gente terminar a live. Você teve o seu estradiol e a sua progesterona a vida inteira antes da menopausa no seu corpo, em doses altas, correto? Produzindo o seu próprio corpo, correto? A mesma coisa o homem. Ele vai e ele produz a vida toda testosterona. Quando ele tem 20 anos, ele está no topo da testosterona. Testosterona high, quer pegar todo mundo, comer a mulherada. O cara tá no topo da montanha. Testosterona a full, tá? Quem vocês conhecem de 20 anos, homens e mulheres, com estrogênio, progesterona e testosterona a full, que tem câncer? Essa Naraline vai responder. Quem vocês conhecem? Ninguém. Câncer é uma doença de velho, de gente mais velha, correto? Então, por que você repor doses fisiológicas de testosterona, estrogênio e progesterona vai causar câncer? Se você lá com 20 estava com full de testosterona, com full de progesterona, com full de estrogênio, tomou a vida toda uma porra de uma pílula anticoncepcional e não teve câncer. Mas agora, para fazer a TRH e agora para repor a testosterona, você vai ter câncer. Com certeza você vai ter câncer. Pessoal, pensar é free, é for free. Você não precisa pagar nada. Então pense. Se você teve a sua dose de progesterona, a sua dose de estrogênio, a sua dose de testosterona lá com 20 anos e ninguém teve câncer, por que você repor vai ter câncer? É a testosterona? É o estrogênio? É a progesterona que está causando câncer? Ou é esse estilo de vida podre que você tem?
É esse McDonald's que não sai da sua vida, é essa Coca-Cola que você não consegue dizer não, é o cigarrinho, é o álcool do final de semana, é a sua vida sedentária que você não se levanta da cadeira nem para pegar um copo d'água. É a testosterona, será? Você está sendo até gentil, assim, bem bacana, porque o álcool não está sendo só no final de semana. As pessoas estão bebendo vários dias da semana. E elas comem mal todos os dias da semana. Eu não posso generalizar, tem muitas pessoas buscando uma vida mais saudável, mas a grande maioria ainda está perdida nesse meio, entendeu? E aí, deixa eu aproveitar para responder essa pergunta. Isso. Eu vou só terminar uma coisa. Droga sintética não é, porque a gente não tem. A maioria, assim, as TRHs para mulheres tinha muito sintético antes, mas hoje, por exemplo, é tudo progesterona micronizada. Eu posso falar nisso, que é uma dúvida muito grande. É tudo progesterona micronizada. Então, o Ultragestan que todo mundo usa é progesterona micronizada. Pessoal, não é droga sintética. Mesmo sendo via oral, não é droga sintética. O esdrótio, o Stelix, são estriol, o próprio estradiol que o pessoal está repondo em adesivo, que o pessoal está repondo em gel, tudo é bom. Não é sintético. Então tem que parar com essa palhaçada. Tem que parar de dizer droga sintética, hormônio sintético é pílula anticoncepcional. Isso é hormônio sintético. TRH, o pessoal está acordando, porque existia essa questão de ser sintético e poder piorar e causar câncer. Até concordo, porque tu tem fígado ruível, tu tem um monte de questões de mama, tem um monte de coisa. Mas hoje não se faz mais reposição com medicação sintética. Fala aí, Narali, te atrapalhei. Eu ia responder se existe alimentação que ajuda na produção de testosterona, né? Primeiro que aumentar a produção de testosterona são hábitos de vida, não é só em relação à alimentação. Então, é o que a gente já falou, se você tem um corpo inflamado, se você tem um sistema imunológico sobrecarregado, se o seu sistema de detoxificação, seu fígado está sobrecarregado, se você não tem saúde mitocondrial, produzir hormônio, você não vai, né, colega? Então, eu falo isso muito com as pessoas que me mandam mensagem no direct. O que eu devo comer para isso? Eu falo, não, primeiro vamos pensar no que você não deveria fazer. Porque o primeiro ponto está aí. Não adianta você comer alimentos que prometem, igual é a promessa da maca peruana e do Tribulus terrestres. Ah, você vai fazer reposição, você vai tomar um suplemento e vou aumentar minha produção de testosterona, vou melhorar meu libido e tá. E a mesma coisa eu falo, e a vida porca que tá levando? Vai continuar? Porque não vai resolver nada, entendeu? Se o sono não for de qualidade, se você não cuidar de tudo isso que a gente está falando aqui durante a live. Diminuir bebida alcoólica. Gente, eu ia falar isso no início da live, até me perdi, depois não falei. Eu amo festa. Eu e meu marido, nós amamos festa. A gente gosta de ser os primeiros a chegar aos últimos a sair. Esse modelo, tá? E de um ano pra cá, a gente não aguenta mais essa vibe. Eu vou fazer 37 anos amanhã. Acredita? Parei. E meu marido fez 38. Então, assim, poxa, a gente tá numa idade bacana e a gente já conversou isso várias vezes, a gente reconhece que não é a mesma coisa mais. E é exatamente o que a gente já falou. A gente não recupera não tem compensação para esse sono perdido. Não tem nada que vai compensar uma noite de sono perdido junto com bebida alcoólica. Então, hoje a gente pensa muito quando a gente quer sair. A gente pensa muito se vale a pena. Agora, esse final de semana, aqui pertinho da nossa cidade, está rolando um dos maiores festivais de música do país. É o terceiro maior festival de música do país. Os músicos mais... Porque assim, a gente ama a festa. A gente vai... Não, a gente conversou, a gente falou assim, poxa, é uma noite inteira, começa às 8 da noite, vai terminar 5, 6 horas da manhã. E a gente tem outras coisas, estamos trabalhando muito, vale a pena? Pô, não vale a pena. Para a nossa saúde, porque a gente está vivendo agora. Então a gente vai dosando o que realmente vale a pena, depois que a gente, ainda mais que a gente atinge uma idade e reconhece isso. Mas, nesses detalhes da alimentação, para pontuar, eu acho que o mais importante é a gente pensar no colesterol. Principalmente quando a gente vai pensar em mulheres.
A gente já falou isso numa outra live, mas a mulher, ela não quer comer gordura, né? Ela não... Eu tô falando, gente, né? Gordura é ficar comendo carne gorda, bacon e... Não, mas a mulher, ela de fato tem uma alimentação muito mais pobre em proteína, e a proteína está atrelada à gordura também. A mulher tem essa certa dificuldade. A alimentação no que é uma dieta tradicional, ela é pobre em gordura mesmo. Isso foi o que foi preconizado. E as mulheres, elas são muito mais adeptas a isso, a ficar com os integrais, só no light, nos... Travou para vocês, pessoal. Travou. Vou esperar a Maraline voltar. Tá bem. Eu achei que era eu que tinha travado, porque tá chovendo muito aqui. Mas não, então travou para a Maraline. Mas ela vai voltar para a gente terminar a live. O som dela tava meio baixo, também achei. Mas ela não tava sem o fone, né? Mas ela tava falando exatamente sobre o colesterol. Eu vou fazer uma passant antes dela voltar para ela falar sobre o colesterol, para a gente poder terminar a live. Mas eu vou fazer uma passant de coisas que eu anotei aqui. Eu estou fazendo uma aula sobre isso. E o que eu quero falar um pouquinho, principalmente sobre o estradiol e progesterona, que a gente não falou muito sobre isso na live, tá bem? Então, assim, em relação ao estradiol, o que a gente tem de sintomatologia? Acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, tá? Mulheres com fogachos, com calorões, aquelas relações muito bem descritas, né, de fenômeno vascular. Então, é aquela mulher que sente calor, daqui a pouco ela está gelada, sente frio, enfim. Tudo isso a gente chama de fogacho, né? Eles estão muito correlacionados com a necessidade de reposição de estradiol. Então, muitas vezes a gente pode e deve repor nessas mulheres especificamente estradiol. Por quê? Porque o estradiol ele estimula o óxido nítrico. Então, as mulheres têm risco cardiovascular menor do que os homens. Então, os homens morrem mais de doenças cardiovasculares justamente pela presença do estradiol. Então, o estradiol é um excelente protetor de vasos por estímulo de óxido nítrico. Então, é interessante que a gente reponha também nessas mulheres e avalie essa reposição. Por isso que o TRH é bom para todo mundo, para quem pode. Mas por isso que o TRH é tão bom para as mulheres, porque a gente não está só tratando sintomas, a gente está tratando risco cardiovascular, a gente está tratando osteoporose, a gente está tratando saúde, a gente está dando qualidade de vida para as mulheres. Então, eu acho muito importante que a gente realmente faça essa questão. Então, na saúde cardiovascular, ela pode melhorar o perfil lipídico, então o estradiol mais baixo, ele faz com que o LDL aumente, então o estradiol ele melhora, então as mulheres têm um HDL mais alto, um LDL mais baixo, antes da menopausa, em função também do estradiol. Então é importante que a gente fale isso, né? O estradiol também atua nessa questão do perfil lipídico. O estradiol ele também é um bom anorexígeno, ele funciona no sistema de grelina, então por isso que as mulheres aumentam muito de peso na menopausa, porque elas têm diminuição de estradiol. O estradiol ele é um hormônio anorexígeno também, as pessoas acham que não, mas ele é, e ele contribui então para baixa do estradiol, aumento da fome, diminuição de grelina. A gente tem que pensar muito nesse acúmulo de gordura abdominal, né? Então, na relação estrona-estradiol, que fica aumentada, a estrona aumenta na menopausa. Ela não é o hormônio mais maior quantidade, mas na menopausa ele fica em maior quantidade e ele é o hormônio mais ativo. Então, essas mulheres têm um aumento de gordura abdominal, aumento de gordura visceral também na menopausa, por baixa de estradiol e por desproporcionalidade de estradiol e estrona. Estou dando uma aula para vocês aqui.
redução de taxa metabólica basal também em função disso. A gente tem perda de massa óssea, então o estradiol também é indicado para essas mulheres. A gente tem perda de massa muscular. O estradiol também é indicado na redução da libido. E o estriol, o estele, ele pode ser utilizado nessas questões muito de secura vaginal, atrofia vaginal e infecção urinária de repetição. Então, a gente tem o estriol, que pode ser utilizado através... A Maraline voltou, graças a Deus, através de gel vaginal. Então, falando sobre o estradiol. O que aconteceu? Amiga de Deus, meu celular descarregou. Eu corri para casa para botar no carregador. Ele não carregou. Aí eu me lembrei que o meu Instagram também fica aberto no celular do meu marido. Agora eu tô no celular dele. Querido. Uma loucura que só. Graças a Deus a gente tem marido, né? Graças a Deus, meu filho, que solucionou minha vida. Tá, mas a gente parou. Você tava falando o quê? Que eu tava escutando, tava interessantíssimo. Não, eu tava falando, porque eu anotei várias coisas sobre estradiol e progesterona, pra gente falar, tu tava falando do colesterol. Então, assim, só vou terminar. Então, eu falei muito do estradiol. A pergunta foi: estradiol pode ser reposto em mulheres com mais de 10 anos de menopausa? Não. Na verdade, fez 10 anos de menopausa, né, gente? Já não se tem muito Então, mais que... as justificativas são principalmente pelo aumento do risco cardiovascular nessas mulheres. Aí a gente tem aumento de risco cardiovascular. Porque hoje a gente já tem um perfil de mulheres que vão fazer a reposição de menopausa de estradiol. Então, seria interessante não utilizar nessas mulheres. Acho que isso é interessante da gente falar. Mas, nas mulheres que têm menos de 10 anos, que ainda estão na janela, sempre é bem-vindo. Assim, eu vou falar um negócio. Eu já repus em mulheres acima de 10 anos de menopausa, tá? Mas com o aval do cardiologista. Então, quem sabe, se você quiser, você marca uma consulta, a gente conversa, eu vou pedir uma boa avaliação para o cardio, com uma autorização, ele vai fazer um screening em você, vai ver como é que você tá, vai fazer um score de cálcio, a gente vai ver como é que estão as suas coronárias, vai ver como é que estão as carótidas. Vamos fazer um check-up bacana de risco cardiovascular, porque realmente esse é o problema, de aumentar o risco cardiovascular nas mulheres com mais de 10 anos de menopausa. E aí a gente pode utilizar na dose fisiológica, sempre numa dose bem mais baixa, enfim, tentando proteger esse endométrio, tentando manter. Acho que é interessante, então, eu já usei, mas eu não uso em todo mundo, porque eu sempre peço avaliação. Se a mulher não tem um cardio de confiança, se ela não tem condição de ir num cardio fazer todos os exames, eu não dou. A progesterona, então, que todo mundo fala, não repor progesterona, porque progesterona não presta. Progesterona é um excelente hormônio para quem? Para o cérebro. Então, o sistema nervoso central, ele é um neurohormônio, ele tem um efeito não na insônia. Então, mulheres com insônia na menopausa, progesterona. Mulheres com alteração de humor, progesterona. Proteção endometrial, mulheres que têm útero, tem que usar a progesterona para proteger desse endométrio, desse estradiol que você vai utilizar. Risco de câncer de mama na terapia combinada. Tem que avaliar o risco de câncer de mama nessas mulheres, mas elas podem sim fazer a questão da reposição hormonal. Tem que avaliar. Pacientes constipadas, anotei aqui, botei um coração. Constipação tem indicação de reposição de progesterona, pessoal. E demência, pacientes que têm déficit de memória, progesterona é excepcional. Então, assim, ó, o que é interessante? Progesterona, como é que a gente repõe? Em gel, micronizado, a gente tem várias opções. O que a gente tem que conversar com o paciente e ver realmente se vai ser melhor esse, vai ser melhor aquele, qual que ela vai se adaptar melhor. Às vezes não se adapta com gel, tem que botar um implante. Então, tudo isso tem que ser visto. E a pergunta é como melhorar os fogachos, menopausa com 45, estou com 63. No link da minha bio tem. Você pode marcar sua consulta e a gente conversar mais sobre isso, porque você já passou da janela de utilização da terapia de reposição hormonal. E o colesterol, Naraline, vamos terminar então. Então, mas aí era o que eu estava dizendo. Que depois que né, as pessoas passaram a usar a pirâmide alimentar, né, como a referência, a gente sabe que a alimentação ela ficou muito pobre em gordura boa. E aí
facilitou muito com que isso diminuísse a produção de testosterona, e eu falo muito isso em relação às mulheres, porque as mulheres são as mais prejudicadas nesse contexto. Porque os homens, eles já têm uma testosterona aumentada. Para eles, é o que a gente está falando, é uma realidade que a gente está vendo agora que mudou de uns tempos para cá. Homens estão tendo cada vez mais esse estado de testosterona baixa. Mas isso não é o normal de se ver em homens, principalmente homens jovens. Agora, as mulheres, é muito fácil mulher baixar testosterona. É facílimo, sabe? O estilo de vida sendo ruim e uma alimentação com essa base pobre em colesterol, por isso que colesterol não é o vilão todo que vocês imaginam, porque a testosterona ela precisa de colesterol, e a gente está falando de colesterol bom, é aí que está um dos grandes lances, tá? Na minha opinião. Não adianta fazer as suplementações e tomar não sei quantas coisas se você não cuida da sua digestão, se você não se alimenta com uma alimentação que tem um equilíbrio de macronutrientes, tá, gente? Então eu não estou falando aqui que uma alimentação para ajudar você a produzir testosterona é rica em gordura. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que tem que ser uma alimentação onde a gente tenha os macronutrientes bem orientados para que você consiga ter uma boa função mitocondrial, para você dar suporte à sua produção de hormônio. E isso, assim, precisa de orientação nutricional. Já todo mundo precisa de um nutricionista? Realidade, sinceramente, hoje eu digo que sim. Até uns dias atrás, nutricionista era coisa de luxo. Pagava quem queria um corpo bonito. Não. Hoje eu digo com vocês com toda certeza. Todo mundo precisa de uma orientação nutricional. Porque o que se aprendeu, aprendeu e aprendeu errado. Então, hoje as pessoas precisam reaprender a se alimentar. Se for seguir a pirâmide alimentar para você ser uma pessoa saudável, você vai se lascar. Então, é por isso que se você fosse basear naquilo que as cartilhas ensinam, você vai ficar doente. Então, toda pessoa hoje precisa de um nutricionista para conseguir orientar, para entender o que essa pessoa está vivendo. Porque, mais uma vez eu digo, não é o que serve para mim, que serve para a Gabi, não é o que serve para você. Cada um vai precisar de um tratamento individualizado, dependendo de como você tá, de como você viveu até hoje, quais foram os danos que você já causou ao seu corpo, o que você já fez que bagunçou isso tudo e que pode ser reajustado. Então, é isso. Perfeito. Acho que era isso que a gente tinha que falar. E uma coisa que eu acho que é muito importante, Naraline, assim, que tu falou, e eu vejo as pessoas muito. Elas acham que testosterona, que estradiol e que progesterona são mágicas. E não são. Eu já tive muita paciente que repôs e que veio porque não conseguiu melhorar. A inflamação tá tão alta no corpo, seu estresse oxidativo tá tão ruim, você tá tão gorda que a sua pele não consegue absorver. Você acha que quando você tá com uma camadona de gordura desse tamanho, você acha que aquela dose de testo vai ser bom? Que o estradiol vai estar tudo ali passando, sendo absorvido? Então pense um pouco sobre a sua vida, sobre os seus hábitos, sobre o seu estilo de vida. Então, assim, o pessoal gosta de falar que probiótico é a cereja do bolo. Testosterona é a cereja do bolo. Então, acho que essa, esse final, assim, essa dica é bom? Claro que é bom. Mas por que tanta gente não responde? Por que tanta gente usa DRH e continua com sintoma? Gestrinona, alguma recomendação? Tem muita gente usando análogos de gestrinona. A tibolona, que todo mundo gosta, é uma gestrinona. Gestrinona é um bom hormônio também.
Eu acho melhor gestrinona em implante do que qualquer tipo de oral. Tem gente que faz strip, endometriose. Gestrinona não é o melhor hormônio para endometriose. Endometriose é uma doença inflamatória, uma doença autoimune e inflamatória. Não se trata doença inflamatória nem autoimune com hormônio. Como não se trata doença autoimune e inflamatória com CBD. Então, só tenho isso para dizer para vocês. Eu acho gestrinona bem legal. Eu já usei gestrinona. Gestrinona é topster das galáxias para o corpo. Mas e o resto? Seu resto tá bom? Sua dieta é limpa? Você pega sol todo dia? Você vai na academia todos os dias? Como é que tá a sua celulite? E a sua pele? Tá hidratada? Você consegue fazer isso aqui assim? Fica a dica. Tem muita coisa para mudar. Esse celular também vai descarregar, ele não vai aguentar nem eu te dar tchau. Não, dá tchau, amanhã a gente se fala que amanhã é o dia mais importante do ano. Pois é, é o meu dia. Pois então. Amanhã você me manda um beijo, tá? Tá. Não esquece de mim, não. Pessoal, um beijo, Naraline, um beijo, muito obrigada. Adorei como sempre. Aqui, olha, e vamos organizar essa bagunça e nós vamos jogar nossas lives em breve pro YouTube, tá, Gabi? Avisa a galera aí. É isso que eu quero fazer, tá? Porque a galera aqui, muita gente que tá chegando novo aqui, não consegue se organizar nas lives todas. Então, em breve, teremos as lives no YouTube, tá? Beijo. Bom final de semana. Beijo, galera. Até a próxima. Tchau.